עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל. יבוא שלום עלינו ועל כולם. Olá a todos, olá a todas. 26º dia da contagem do Omer, dia que a gente trabalha Hod de Netzach. Por isso a gente começou cantando Ose Shalom, aquele que faz a paz nas alturas, faça também reinar a paz aqui sobre nós e sobre toda a humanidade. Agora, se você rebobinar o vídeo, você vai ver... Nossa, rebobinar o vídeo acho que denuncia a idade, né? Mas agora já foi. Se você voltar, né, o vídeo, você vai ver que enquanto eu cantava Ose Shalom Bimromav, eu dei 3 passos atrás e me inclinei para os dois lados. E aí a gente está falando de uma tradição muito bonita. Você quer a paz? Você quer a paz? Opa! Saiba dar 3 passos atrás. Saiba ceder. Saiba ceder. Claro, saiba quando ceder, quando não ceder. Mas vamos pensar assim, uma sementinha de trigo que começa a brotar. Ela começou a brotar, encontrou uma pedra. Gente, não adianta esse brotinho brigar com a pedra. Ceda. Desvia para o lado até você encontrar terra macia de novo para você poder florescer, crescer e florescer. Senão você não vai florescer se você ficar batendo na pedra. E mesmo o trigo, depois que germinou, e aí já temos os feixes de trigo, quando vem a ventania, às vezes o carvalho ele é tão duro, embora ele seja pujante, ele é tão duro que ele pode quebrar com a ventania. Ele pode quebrar de acumular tanto peso da neve. Já o trigo, quando chega a ventania, ele se curva e depois volta. Assim como o bambu, ele vai acumulando neve, até que ele se curva, a neve cai e ele volta. Nós estamos falando aqui de vários exemplos de Hod de Netzach. Se a gente quer persistir em algo, uma qualidade absolutamente ligada à humildade, a gente tem que saber ceder. A gente tem que saber dar 3 passos atrás, saber ceder. E assim a gente pode ter paz interna e externa. Olha só, se a gente veio para o mundo para aprender, Deus não vai conceder que o tempo todo a vida seja exatamente como a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é assim que funciona. Então, uma das maneiras da gente crescer é o que? A gente tentar manter um equilíbrio interno, apesar da gente não ter tudo como a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Em especial quando o assunto envolve os outros, né? Os relacionamentos. Já é um desafio a gente ter uma certa dose de autocontrole. Imagina querer controlar os outros. Seria um exercício de pouca humildade, né? De pouco Hod. E hoje a gente está falando o quê? De Hod de Netzach. Nossa humildade servindo a eternidade, nossa humildade servindo a persistência, a nossa capacidade de ceder como um bambu, como um trigo, em prol de poder persistir. Porque o carvalho duro, ele não cede até que ele quebra. Não estou dizendo que é errado ser carvalho, mas é uma outra natureza. Num estudo especificamente de Hod de Netzach, a gente está vendo características como a do bambu que se curva, e assim persiste, a do trigo que se curva à ventania, e assim persiste,
a da pessoa que busca a paz, que sabe dar alguns passos para trás, sabe se curvar, claro, sempre com dignidade, e assim persistir. Gente, eu espero que já tenha dado para a gente ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala de colocar nossa humildade, nossa capacidade de se submeter. Sim, às vezes a gente precisa se submeter. Se você é o flautista da orquestra, é bom que você tope se submeter ao maestro, porque é ele que está dando ritmo para todo mundo. E de repente você não gosta do maestro, mas mesmo assim, você pode não gostar do maestro, você pode não gostar da interpretação do maestro. Mas nesse momento, nessa cena, nesse acordo, ele é o maestro e você é o flautista. Se você quiser tocar do seu jeito, você talvez acabe tocando completamente diferente da orquestra. E aí não é bom para ninguém. Então às vezes a gente precisa saber ceder. Agora o maestro também, ele é o condutor da orquestra. Mas, de repente, olha, eu vou contar... Não vou contar. Eu vou contar uma história pessoal minha como maestro. Mas se eu não achar um exemplo melhor, eu conto o meu exemplo mesmo. Mas o maestro também, ele está lá conduzindo. Mas se ele percebe que ele está conduzindo no ritmo que ele quer, mas que a orquestra não está dando conta, que tá desconfortável para os músicos, será que ele não precisa também escutar a orquestra? O curioso é que o maestro está num papel de liderança, mas percebe que ele precisa ter escuta e humildade para liderar direito. Pensa no maestro de um coro. Ele pode ter ambições de cantar a nona de Beethoven, mas talvez o coro não tenha conhecimento musical ou técnico suficiente para fazer isso. Não adianta o maestro querer forçar a barra, ele precisa escutar o coro que ele tem e fazer lindas das peças de acordo com o nível, com o trabalho musical, com o trabalho técnico daquele grupo. Mais uma vez, é um maestro no papel de liderança, pode ser um técnico de futebol, pode ser um líder de um grupo, mas no caso do exemplo é um maestro, mas que para ele liderar bem, ele precisa escutar o grupo. Colocar a nossa humildade, a nossa escuta, a nossa capacidade de se submeter. E submeter várias vezes é a gente abrir mão do que a gente quer em prol do que é bom para o grupo. E isso é muito bonito. Isso é um belíssimo exemplo de Hod de Netzach. A nossa humildade, a nossa capacidade de ceder em prol daqueles valores nos quais a gente quer persistir. Vamos aos nossos exercícios. Já que a gente cantou o Ose Shalom, em que a gente pede para Deus para que Ele ajude a gente a estabelecer a paz, Ose Shalom Bimromav, aquele que faz a paz nas alturas, o Yase Shalom Aleinu, que faça também a paz sobre nós, Ve'akol Israel, Ve'akol Yoshvei Tevel, vem no amém, e sobre todo Israel e sobre toda a humanidade, e digamos amém. Já que a gente pediu para Deus para estabelecer a paz, Shalom, interna para a gente, lembra que Shalom é uma palavrinha, paz, Shalom, vem de Shalem, que é integridade. Vamos pedir a Deus por integridade. E quando a gente pede para Deus por integridade, a gente admite que possivelmente só as nossas forças não bastem para a gente ser íntegro. Que a gente pode se esforçar, mas talvez a gente precise de uma forcinha de algo maior que a gente. E conhecer as próprias fraquezas é sinal de força, não de fraqueza. Só que dói, porque a gente não, a gente não se sente bem de ver as nossas fraquezas. Diante das nossas fraquezas, a gente pedir para Deus, Deus, ajuda a superar as minhas fraquezas. Deus, por favor, me ajuda a persistir naquilo que realmente importa, porque eu sei que talvez se eu tentar sozinho, não sei se a coisa vai rolar. Vamos lá! Em relação aos outros, a humildade a serviço da persistência em relação aos outros. O ato da gente se colocar a serviço, claro,
Isso também tem limites. Mas o ato da gente se colocar a serviço do outro já é um ato de humildade, porque se a gente está querendo se colocar a serviço do outro, e gente, sempre com equilíbrio, né? Mas a hora da gente se colocar generosamente a serviço do outro, ele vai passar por, em algum momento, a gente tá atento para as necessidades do outro e eventualmente escolher se é hora de atender as nossas necessidades, as necessidades do outro, se existe um diálogo aí, mas só da gente estar atento às necessidades, às angústias ao outro, isso já é um belo gesto de humildade, porque muitos de nós a gente está com as nossas questões, né? E com pouco espaço para o outro em nós. Então, se a gente estiver na relação com o outro, numa situação de escuta, como quem deseja colaborar, deseja servir ao outro, isso não significa abrir mão da nossa vontade ou se renegar completamente, não é isso. Mas simplesmente assim, eu estou junto, estamos construindo uma relação, como é que eu posso fazer a tua vida melhor? Como é que eu posso ser fator de soma na sua vida? Com foco no que o outro precisa, no que o outro te sinaliza, no que o outro pede, mais do que no que a gente imagina. Ok, finalmente, quando a gente fala em Hod, de Netzach, em relação a nós mesmos, gente, será que a gente consegue lançar um olhar sincero? Sincero. E sincero eu digo humilde. Porque humildade não é ser menos do que o que a gente é. Humildade é ser do tamanho certo. É não ser nem mais nem menos. Sabe, tipo, isso de ser exatamente quem a gente é, vai nos levar além. Isso é do Paulo Leminski. Mas isso é um bom exemplo de humildade. E, aliás, assim, ser quem a gente é já é o máximo, né? Tentar ser mais já é menos. Tanto esse lugar do mais quanto do menos, eles já são mais distantes da humildade. A humildade é ser quem a gente é, do nosso tamanho, e não se achar o máximo nem o mínimo por isso. Então, desse lugar de humildade, que tal a gente olhar e tentar constatar em que aspectos do nosso comportamento, ou seja, ação no mundo, em que aspectos do nosso comportamento a gente está já num caminho de crescimento em relação às coisas que realmente são importantes para a gente, em que aspectos do nosso comportamento a gente vai precisar agora de algum esforço e da bênção de Deus para a gente se aprimorar, para humildemente a gente se colocar a serviço do todo. Te vejo amanhã e até lá, Shalom! No dia 15 de maio, quinta-feira, 18h30, nós vamos fazer uma celebração, uma aula aberta de Lag BaOmer. Se você quiser participar com a gente, você pode se inscrever gratuitamente no site cabalaemportuguês.com.